A história da AIDS é uma daquelas que quase todo mundo acha que conhece, né? Marcada por um suposto culpado. Mas a verdade que a ciência conseguiu revelar é bem mais complexa e, olha, muito mais surpreendente. Vamos juntos desvendar como essa história foi contada de um jeito tão errado e qual é, de fato, a sua verdadeira origem. Por décadas, essa pergunta alimentou muito medo e muita desinformação. A busca por uma resposta que fosse simples acabou criando mitos que, no fim, custaram muito caro. Agora, a gente vai seguir as pistas genéticas e históricas para finalmente encontrar a verdade por trás de tudo isso. Vamos fazer uma viagem no tempo, direto pro comecinho dos anos 80. Tente imaginar a cena. Uma doença completamente misteriosa começa a aparecer, desafiando os melhores médicos e espalhando um pânico geral. Ninguém sabia o que era, de onde tinha vindo ou como parar aquilo. O medo e a confusão eram simplesmente totais. E aí, no meio desse caos todo, surge uma necessidade muito humana, super compreensível, a de encontrar uma resposta fácil, uma origem, um culpado. Essa busca meio desesperada por um bode expiatório acabou criando um dos mitos mais duradouros e mais injustos da história da medicina. E é aqui que entra em cena Gaetan Dugas. Ele estava no centro de um estudo do CDC que tentava mapear como a doença se espalhava. Como ele era comissário de bordo, claro, viajava muito e acabou se tornando uma conexão entre casos em várias cidades. Para os pesquisadores, ele era um elo crucial no mapa da transmissão, mas para o público, ele estava prestes a se tornar algo muito mais sinistro. Foi exatamente aqui que a narrativa mudou de uma forma drástica. Com o empurrão do famoso livro And the Band Played On, a mídia transformou o que era um ponto de dados em um verdadeiro vilão. Dugas foi rotulado, taxado como o Colombo da AIDS, o homem que teria sozinho trazido o vírus para a América do Norte. E agora, a história dá uma virada que é inacreditável. A demonização de um homem que o transformou nesse monstro da epidemia não nasceu da ciência, mas sim de um erro de interpretação simples e trágico. Isso aqui ilustra o momento exato do erro. É brilhante e trágico. Nas anotações dos pesquisadores, Dugas foi identificado como o paciente O, a letra O, de Outside California, ou seja, de fora da Califórnia, porque ele não era do estado onde o estudo começou. Só que, em algum momento, alguém leu a letra O e achou que era o número 0, e assim, sem querer, nasceu o paciente 0. Décadas se passaram, a tecnologia avançou e, finalmente, os cientistas puderam ir além dos mitos e usar a genética para contar a história real. Chegou a hora da ciência fazer justiça. O processo foi um trabalho de detetive genético, sabe? Super meticuloso. Eles pegaram amostras de sangue que estavam congeladas há décadas, conseguiram extrair pequenos fragmentos do genoma do HIV e, como se fosse um quebra-cabeça gigante, reconstruíram toda a história evolutiva do vírus. Essa foi a analogia perfeita usada por um dos próprios pesquisadores para explicar o que eles descobriram. A análise do genoma do vírus do Gaetan Dugas mostrou, sem nenhuma sombra de dúvida, que ele não era o pai da epidemia nos Estados Unidos. O DNA viral provou a inocência dele. Então a história que o mundo todo conheceu começou aqui, em 1981. Foi quando a crise se tornou pública e Gaetan Dugas foi identificado no estudo. Mas a história real do vírus, essa já estava acontecendo há muito tempo. A ciência mostrou que o vírus já estava circulando nos Estados Unidos por volta de 1971, uma década inteira antes de Dugas ser injustamente rotulado. Ele não foi o começo da história, ele foi só mais uma vítima no meio dela. E a rota mais provável, tudo indica que foi da África para o Caribe e de lá para os Estados Unidos. Ok, então agora que a gente desvendou o mito americano, vamos viajar ainda mais no tempo e no espaço para encontrar a verdadeira origem global do HIV. A verdadeira origem está nesse conceito aqui. Zoonose é o processo em que um vírus pula de um animal para um ser humano. A pandemia de HIV começou exatamente assim, com um vírus chamado CIV, que infectava chimpanzés na África Central e, em algum momento da história, encontrou um novo hospedeiro, nós. E essa linha do tempo mostra que a história do HIV é muito mais antiga do que a gente imaginava. Não foi um evento súbito dos anos 80. Foi uma propagação lenta, silenciosa, que levou décadas, passando de uma infecção local para uma crise global. Então, por que inchaça? Porque lá, nos anos 20, uma tempestade perfeita de fatores se alinhou. A cidade era um caldeirão de mudanças. Novas rotas de transporte, um crescimento populacional enorme e, o ponto crucial, práticas médicas que, sem que ninguém soubesse, ajudaram a espalhar o vírus através de agulhas reutilizadas. Foi o lugar e o momento perfeitos para o vírus explodir. Com uma história tão complexa, é claro que outros mitos e perguntas iriam surgir. Então, vamos aproveitar para esclarecer alguns dos mais importantes. Primeiro, é importante saber que existem dois tipos principais de HIV. O HIV-1 é a cepa global, a causa da pandemia que a gente está discutindo. Já o HIV-2 é mais raro, menos infeccioso e se concentra principalmente na África Ocidental. Duas outras teorias da conspiração também circularam por muito tempo. A ideia da vacina da polio foi investigada à exaustão e completamente refutada por análises genéticas. E a teoria do laboratório? Documentos da Guerra Fria revelaram que tudo não passou de uma campanha de desinformação da KGB. A ciência e a história concordam. A origem do HIV é natural. E por que a verdade importa tanto? Por causa desse número. 75 milhões. É quase inimaginável. Cada número desses é uma vida. É por isso que a gente precisa combater o estigma e a desinformação com fatos, com ciência.
No final das contas, a origem da AIDS não é uma história sobre culpa ou conspiração. É uma narrativa muito complexa sobre biologia, sobre história e sobre um vírus que encontrou o momento perfeito para se espalhar em um mundo que estava se tornando cada vez mais conectado. Não foi o ato de uma pessoa, mas sim a convergência de inúmeros fatores. A história do Gaetan Dugas e a verdadeira origem do HIV nos mostram o poder que a ciência tem de corrigir o registro histórico, de fazer justiça. E isso nos deixa com uma pergunta final. Que outros fatos que a gente toma como certos hoje podem ser completamente transformados pelas descobertas de amanhã